Amém? Pai do Senhor Jesus a todos os presentes e aqueles que nos assistem à distância. Amém? Nesse momento, nós faremos uma leitura aqui da palavra de Deus que se encontra em Salmos, de número 125. Salmos 125. Amém? Quem pudesse colocar de pé, te ler a palavra de Deus. Salmos 125, todo, né? Do início são 5 versículos. Versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Senhor, em nome de Jesus, pedimos mais uma vez, Senhor Deus, pela tua bondade e misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, de acordo, Senhor Deus, com as nossas necessidades, perdoando os nossos erros. E mais uma vez, Senhor Deus, como vasos em tuas mãos, Senhor Deus, queremos ser moldados pela tua palavra. Orienta-nos, Senhor, através daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Fala com nossos corações essa noite, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quiser, pode se assentar. Aqui já no primeiro versículo do Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse primeiro versículo, ele já nos direciona, ele já nos informa a quem é direcionado essa bênção, né? Que é ser como inabalável como o monte de Sião. Apenas uma palavra bem pequena, os que confiam no Senhor. Esses serão como o monte de Sião. Aqueles que se colocam a confiar em Deus, a crer em Deus, depositam a sua confiança em Deus e confia, né? Confiam no Senhor. E logo nesse início, né? Já ali a quinta palavra do versículo já diz em quem depositar a confiança, que é no Senhor, né? Não adianta a gente só ter fé. Ah, eu tenho fé, eu acredito. Mas fé em quem, né? A nossa fé ela deve ser direcionada, a nossa fé, os nossos olhares, a nossa atenção tem que ser voltada para quem pode nos entregar aquilo que a nossa fé está apta a alcançar. Se cremos, né? Porque, como diz a palavra de Deus, nós que nos aproximamos de Deus temos que crer que Ele existe. Crendo que Ele existe, que a gente se aproxima e se volta, né, em oração a Deus. Então, quer dizer, os que confiam no Senhor é que alcançam a bênção de ser como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A inabalabilidade dos montes de Sião, a comparação que o salmista traz, é com aquela pessoa que crê diante de qualquer situação. Pode vir terremoto, pode vir chuva, pode vir qualquer coisa intempéries, né, da natureza sobre o monte, que ele não estremece, ele não se desfaz. Então, a pessoa que tem a sua fé firme em Deus, ela não se prostra diante de nenhuma dificuldade da vida, né? E esse primeiro versículo ele fala da nossa confiança, né? É o primeiro ponto, né? E agora, a partir do segundo versículo, o Senhor fala da proteção, né? Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Ou seja, essa promessa, ela não tem prazo para terminar. Essa promessa da proteção de Deus,
É uma promessa interna, a gente com a gente mesmo, né? Confiando em Deus, a gente se torna nós nos tornamos pessoas inabaláveis, e Deus também nos promete também de estar de ser como os montes à roda de Jerusalém, que são aqueles montes que protegem a cidade de Jerusalém contra o quê? Contra a invasão de inimigos, contra a tomada. Ou seja, a proteção aqui já está falando num aspecto não mais vertical, como o primeiro, né, que são as intempéries da natureza. Aqui de uma questão mais horizontal. O homem com o homem. Os ataques, né? Como diz a palavra, toda arma preparada contra ti não prosperará, que fala na palavra de Deus em Isaías. Então, quer dizer, Deus nos protege também dos ataques do inimigo. E isso aqui é bem frisado nesse versículo. Agora, partindo para o versículo 3, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Isso aqui também fala um pouco da nossa paciência, né, que a gente deve ter. Porque diz que o cetro da impiedade não permanecerá. Ou seja, ele não sobre a sorte do justo, né? A impiedade não vai ficar para sempre. Mas por algum momento, a gente sabe muito bem que a impiedade, ela por um momento, ela quer nos abater. A gente passa por injustiças, por questões assim de de ordem humana também, né? Uma questão de injustiça, né? Só que a palavra de Deus ela nos afirma que essa impiedade ela não permanecerá, ela não vai ficar para sempre. Por quê? Porque se o ser humano ele não é forte, né? Forte é Deus. E o ser humano só se torna forte em Deus, em oração, tendo uma vida de oração e busca de Deus e leitura da palavra, né? Porque se o homem ficar para sempre, se o homem tivesse que passar para sempre por injustiça, o ser humano normal não aguentaria. O único que aguentou isso foi Jesus Cristo. Que, como eu disse na última vez que eu falei aqui, ele teve um julgamento legalmente injusto lá em Roma. Que ele foi feito o julgamento dele de madrugada, o horário ilegal, que não deveria ter sido feito. Ou seja, até o finalzinho da questão ali da morte, né, todo o trâmite, né, ali foi injusto. Então, quer dizer, nenhum outro ser humano suportaria as dores que Jesus suportou, né? Mas não foi só a dor física, foi a dor da humilhação, a dor também de ter sido injustiçado. Então, o ser humano normal, como nós, certamente ele não aguentaria uma injustiça que culminasse na nossa morte com tanta fidelidade a Deus como Jesus o fez. A gente não aguentaria. Então, no nosso caso, como Jesus, a posição dele é de Deus. Então, Deus, ele não permite que a impiedade permaneça sobre a sorte de nós que pelo menos tentamos ser justos. Para quê? Para que a gente não estenda nossas mãos à iniquidade. Porque se a gente fosse tão injustiçado como Jesus foi, a gente não aguentaria aquele fardo que ele aguentou, e certamente a gente, depois de um tempo, sofrendo injustiça, a gente poderia vir a desistir e começar a praticar a iniquidade também. Então, como Deus conhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza humana, a nossa debilidade, ele não permite que nós passemos por isso, que é o que diz no próximo versículo, que fala que faze bem. Eu estou falando eu não sei se está na mesma linguagem, né, na mesma tradução que ele colocou ali, eu vou ler o meu mesmo. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aqui ele está falando da mesma coisa, o salmista, que Deus, ele trata bem, ele lida bem, com bondade, com aqueles que são bons, né? A gente sabe, né, que bom só Deus, né? Mas a gente tenta ser bom. Nós tentamos ser pessoas justas e boas. Isso não é errado tentar ser uma pessoa boa, ao menos tentar ou se esforçar para ser sermos pessoas justas. O que a gente sabe é que, infelizmente, após o pecado adâmico, a gente ficou inclinado, o ser humano ficou inclinado ao pecado, né? Inclinado a errar, né?
mas infelizmente a gente não consegue. A gente, como o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então quer dizer que a gente, eu creio, né? Eu tenho essa fé firme de que quando Deus vê a gente pelo menos tentando ser justo, tentando ser correto, eu costumo falar, essas são palavras minhas, eu costumo dizer que pelo menos eu quero tentar ser melhor do que hoje, eu quero tentar ser melhor do que eu fui ontem. Ou até se eu errar menos do que ontem. Então eu creio que Deus vê isso com bons olhos, né? E aqui fala, né, que como no versículo anterior falou, que Deus não permanece, que o cetro da impiedade permaneça sobre os justos, aqui, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade, aqui no quarto ele também explica, porque Deus faz bem aos bons e aos que são retos de coração, então ele nos ajuda na nossa caminhada. Porém, agora encerrando, partindo já para o encerramento do que o Senhor tem para nossas vidas hoje, a gente tem que estar sempre voltado à oração e estar perante a vontade de Deus, sempre nos prostrando perante as orientações do Senhor nas nossas vidas. Porque, como diz no versículo 5, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. E depois encerra: paz haverá sobre Israel. Então, quer dizer, aqui claramente recebemos uma orientação de que aqueles que se desviam, aqueles que desistem de serem pessoas corretas, aqueles que desistem de si próprios, desistem de seus próprios objetivos, porque como diz em Gênesis, Deus fez o homem e Deus viu que o homem era bom. Então, quer dizer, apesar do pecado adâmico, o homem ele ainda tem aquela fagulha que ele recebeu na criação, que Deus viu que o homem era bom. Então, não é o inimigo que vai fazer com que o homem seja o contrário disso. Então, quer dizer, existe um juízo, até para a pessoa que foi injustiçada na vida, não achar que as pessoas ímpias, as pessoas injustas, vão prosperar para sempre. Elas não vão prosperar para sempre. Já está dizendo aqui que os que se desviam para os caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que obram a maldade. E o final de quem obra ou faz a maldade, como diz aqui normalmente, né, no Brasil, né, ainda mais se a pessoa for criminosa, alguma coisa assim, ou é morto ou vai para a cadeia. O final nunca é bom de uma pessoa ruim. Eu estava assistindo hoje a pregação rápida de um pastor, só para encerrar. Ele foi pregar, ele foi para acho que foi para um grupo de oração, uma coisa assim que a minha memória não é muito perfeita. Não sei se era um círculo, se ele falou exatamente círculo de oração que ele estava, no grupo de oração. E aí ele lá tava aquele clima forte de oração, e uma irmã olhou para ele e falou assim: hoje o irmão tal vai trazer a palavra para a gente. Ele não estava nem preparado, mas como aquele círculo de oração estava tão forte, com uma intimidade tão grande com Deus, eles estavam sentindo tanto a presença de Deus, eles estavam buscando tanto, que a irmã teve aquela percepção, me foge agora um pouco a palavra, ela conseguiu ter essa sensibilidade, é um dom, um dos dons que tem, né? Que o apóstolo Paulo me fugiu agora. É aquela percepção. Oi? Não é. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar, mas não tem problema não. Ela é sinônimo, né? Ela teve aquela sensibilidade espiritual, discernimento. Ela teve Obrigado, pastor. Ela teve um discernimento espiritual ao olhar para aquele irmão, que ela estava tão cheia de Deus, estava tão fervorosa, que ela olhou para aquele irmão e falou: hoje ele vai trazer a palavra. Aquele irmão, e aí ele relatou, ele estava contando essa história, ele relatou que ele já estava meio que alguns dias, uma semana inteira, né? Como eu digo, eu não lembro exatamente as palavras que ele falou, né? Mas ele estava a semana inteira, alguns dias, já com uma palavra na cabeça, para ver como que Deus faz, né? Ele já estava com algo na cabeça para falar, uma palavra para trazer. E quando aquela irmã apontou para ele e falou que ele ia trazer a palavra, aí ele, com toda a boa vontade, ele foi lá e pregou.
Aí foi ali que ele começou o ministério dele, né? Que ministério é igual a serviço, né? Ali que começou o serviço dele de trazer a palavra. Ali o serviço dele, o ministério dele perante a Deus foi ali que ele começou. Ele estava orando na busca e tudo e teve a oportunidade de falar a primeira vez. Aí, quer dizer, ele conta que ele prosperou. Ali ele foi, ele trouxe a palavra, ele estava cheio de Deus, ele pregou perfeitamente, maravilhosamente. É, o interesse, quando uma pessoa vem trazer uma palavra, quando Deus usa alguém para falar, não é somente emocionar, não é isso. É que realmente a pessoa se emociona porque de fato ela teve as suas orações atendidas, ela sentiu que Deus escutou ela. Porque se uma pessoa vem trazer uma palavra que aquela pessoa, por exemplo, leu naquele dia e estava pensando, então é uma confirmação, às vezes a pessoa pode chorar por isso, é uma coisa muito boa. Eu só estou dizendo isso para explicar que quando esse irmão pregou, todo mundo, as senhorinhas, todos chorando, ele falou, né? Ele foi um sucesso, né? Vamos dizer assim, a pregação dele. Ele se saiu excelentemente bem. O pessoal chorou, todo mundo glorificou a Deus, tudo muito feliz, encerrou o culto, foi embora para casa, todo mundo muito feliz. Aí, quer dizer, antes de ir embora para casa, uma pessoa chegou para ele e falou: semana que vem você prega de novo? Aí ele todo feliz, né? Ele viu que tinha dado certo, que ele falou até que ficou é, indiscutível, ficou indiscutível de que ele era uma pessoa que era usada na palavra. Ficou claramente evidente para todo mundo que ele era uma pessoa muito usada na palavra. Então ele ficou muito empolgado com isso. Então aí a irmã pediu para ele pregar de novo na outra semana. Se eu não estou enganado, era um culto mais principal e era para a igreja toda. Aí ele preparou um esboço, ele escreveu, ele fez tudo bonitinho, né? Ele se dedicou, se preparou, fez um super esboço, ele estudou o assunto, se aprofundou. Aí o que aconteceu quando ele chegou lá para pregar a segunda vez? Ele travou. Ele falou que não falava lé com cré. Desculpa a expressão, né? Ele se enrolou todo, ele não conseguia pregar, ele não conseguia falar. Então, quer dizer, naquele momento ali, ele falou que foi uma das maiores decepções que ele teve com ele mesmo. Aí ele pensou de parar, de desistir, de não falar mais. Inclusive, isso já aconteceu comigo. Eu já até conversei, falei, pastor, não sei se eu levo jeito para isso e tal, mas é o dia a dia. Aí, qual o link que eu faço disso com a ligação que eu faço disso com a palavra de hoje? É confiar, porque ali, quando ele preparou, ele até explicou isso, pastor. Quando ele preparou a palavra toda, fez o esboço, estudou, leu e tudo, ele disse que dessa maneira que ele fez, não que seja errado a pessoa fazer esboço ou escrever, mas ele disse que ali ele não estava mais com aquele pensamento de total confiança em Deus. Ele estava confiando no esboço que ele escreveu, ele estava confiando no que ele tinha decorado, na eloquência, na oratória dele. Então, ele fez de um jeito que não foi do jeito que ele fez da primeira vez. Então, o que ele decidiu? Aí ele foi conversar, acho que até, eu não sei se ele foi conversar com um psicólogo, um amigo dele, um negócio assim. Aí essa pessoa falou para ele: por que você não faz do jeito que você fez da primeira vez? E, e a palavra de Deus diz também que Deus, ele, no momento de falar, a gente não precisa se preocupar a ponto de até de se perturbar quanto àquilo que a gente há de falar. Até inclusive esse texto bíblico fala que é perante as autoridades, quando nos levarem perante as autoridades. A gente não se inquietar quanto àquilo que nós havemos de falar, mas que Deus nos dará a palavra certa para falar naquele momento. Então, ele decidiu que no culto próximo ele faria da maneira que ele fez no primeiro. Então, aí nessa outra vez, ele abriu a Bíblia, leu um versículo e começou a falar, contar as histórias dele, falar do jeito que ele tinha falado da outra vez e deu tudo certo. Mas por quê? Porque ele praticou aquilo que está aqui no versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. E Deus protegeu esse irmão também, porque ele disse que ele, da outra vez, ele passou, de certa forma, ele passou vergonha, que ele travou, ele não conseguia falar. E nessa outra vez que ele confiou em Deus, Deus evitou, Deus foi como os montes que estão à roda de Jerusalém. Estava ali em volta dele, em volta do seu povo. E deu tudo certo nessa outra pregação que ele trouxe. Então, a palavra que Deus tem para os nossos corações essa noite é sobre isso, sobre confiar em Deus, não confiarmos em nós próprios, mas naquilo que
Deus, no momento exato, na hora certa, independente. Lógico que a gente precisa sempre estar preparado para as coisas. Estudar para uma prova, a gente não necessariamente vai fazer uma prova sem estudar. A gente vai estudar para a prova, a gente vai ler o versículo antes de vir trazer a palavra, a gente vai estudar sobre o assunto e ler um pouquinho. Mas supondo que não der, Deus certamente vai nos abençoar com a proteção dele e nos ajudando com aquilo que nós temos que fazer. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações. Pedir aqui para o pastor que aqui eu faça a última oração antes. Mas deixa eu... Ah, tá. Mas foge não. Amém, amados? Conforme o Rafael falou, né? Nada contra você se preparar. Você vai se preparar, só que você não pode ir cheio pro púlpito, né? Você vai vazio para ser preenchido pelo Espírito. No caso dele, ele foi cheio e saiu vazio. A primeira vez ele foi vazio e foi cheio. Mas é bom você se preparar, porque o versículo fala, abra a boca, que eu falarei. Não é você chegar e ficar com a boca aberta. É você se preparar, você estudar, como você falou. Esse salmo que você leu na Bíblia King James, é interessantíssimo o versículo 2. Ele fala, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. Bonito isso, né? Como um colar de proteção. Amém? Amém ou não amém? Antes de eu dar a bênção apostólica, vou pedir ao pregador que faça a oração final. Eu sempre falei com o Rafael, o pregador tem prioridade, porque ele é o que está trazendo a palavra. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém. Mas tá te pegando? Tá. Senhor Deus, é em nome de Jesus que nós clamamos nesse momento, pedindo ao Senhor que, por misericórdia, continue falando aos nossos corações, continue nos ensinando através do seu Santo Espírito. Essa palavra que foi pregada essa noite, todos os versículos, Senhor Deus, do Salmo 125, que fala sobre a confiança do homem em Deus, do servo de Deus, confiança que ele tem no Senhor. Pedimos que o Senhor continue falando conosco acerca desse tema, Senhor Deus, nos nossos corações, ao nos retirarmos desse momento, Senhor Deus, para que quando estivermos em outros lugares, não só no culto, Senhor Deus, mas no local de trabalho ou no trajeto para o trabalho, para a faculdade ou para a escola, para onde nós formos, Senhor Deus, que nós lembremos sempre desse ensinamento de confiar no Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. O ser humano não chegaria em idades tão avançadas se o Senhor não nos guardasse, Senhor Deus, ano após ano, debaixo da tua misericórdia, com o Senhor nos ajudando, tendo misericórdia de nós, porque certamente o inimigo teria prevalecido se não fosse o Senhor a nos proteger e não ser como os montes de Jerusalém em volta do seu povo. Nós agradecemos por mais esse dia na tua presença, por mais esse culto, pela tua palavra dada da tua eternidade para os nossos corações. Mas essa noite agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Feche seus olhos, ergue suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todos sempre. Todos digam. Amém. Tenha uma noite abençoada, abençoadora, em nome de Jesus. Obrigado.